Oi, oi, oi. Vamos ver se agora deu certo. Já é a quinta vez que eu tô tentando entrar. E veio o recado que não tá conseguindo me colocar ao vivo. Nunca vi esse recado, mas agora estamos aqui, né? Ei, Tiago, Lourdes. Vocês estão me escutando bem? Show! Tiago, com sua energia master. Tudo bem? Vamos aqui dar uns segundinhos, porque hoje não sei que deu. O Instagram tava me boicotando e dizendo que não dava para eu entrar ao vivo. Vamos pro chá das 5 com a Lud. Toda quinta-feira, às 5 horas, a gente vai tomar um chazinho aqui. A gente vai bater um papo, né? É assim que eu gosto. Então a gente vai bater um papo sobre questões da vida da mulher madura, dos projetos. E eu tô aqui para quê? Para impulsionar a mulher madura a criar novas perspectivas para o futuro, para realizar seus sonhos, né? Muitas vezes a mulher madura fica naquela assim, puxa, eu já construí tanto até aqui, agora deu. O que eu tenho para construir? Então a gente vem com esse ranço, né? A gente vem com esse mito de que a idade madura acabou. Não, nós estamos na metade da vida, tem muita coisa ainda. Então, hoje eu lancei, hoje não, né? Essa semana eu venho falando sobre o que a gente quer ser, quem a gente quer ser. Celeste, tudo bem? Então, sobre quem que a gente quer ser, né? Essa é uma pergunta profunda, né? É uma pergunta que direciona nossos passos. É uma pergunta... Puxa, ela é profunda, que é quando a gente tem pelo menos uma noçãozinha de quem a gente quer ser, a gente consegue traçar nossos objetivos. A gente, em cima dos objetivos, então a gente começa a realizar nossos sonhos. Poxa, eu vou realizar um sonho de uma coisa que eu não quero, por isso que às vezes a nossa vida fica patinando. Às vezes a nossa vida, sabe assim, a gente fica achando assim, eu rodo, eu ando, dou 2 passos para frente, 3 para trás, parece que eu estou no mesmo lugar, na vida profissional, na vida amorosa, na vida familiar, em qualquer área, né? Porque a gente tem uma coisa, as coisas vão se comportando igual em qualquer área da vida, os fatos não são os mesmos, mas assim, a nossa maneira de lidar com dinheiro, a maneira de lidar com relacionamento, de lidar na profissão, é a mesma, a nossa essência é a mesma, né? Bem-vinda, Aparecida, deixa eu dar um oizinho pra vocês. Eu gosto assim, ó, gente, dá coraçãozinho aí pra mim, manda um aviãozinho pra uma mulher madura que você acha que pode curtir esse tema, né? Porque o que acontece? Muitas vezes, por necessidade ou por comodismo ou as duas coisas juntas, a gente vai tocando a nossa vida numa balada que a gente não para questionar. A gente não para pensar o que eu tô fazendo da minha vida. É o que eu quero? Era aquilo que eu sonhava quando eu tinha lá 12, 13 anos, depois quando eu tinha 20 e poucos, que eu quero desbravar o mundo, eu quero dominar esse mundo, ele é meu. E aí a gente sonha, né? Aí a gente se acomoda, a gente leva tanta bordoada no meio da sussa, né? Que a gente se acomoda e a gente esquece de quem que a gente é e de quem que a gente quer ser. Porque muitas vezes a gente se tornou, em alguns pontos, uma pessoa que a gente não quer ser. E eu vou dar um exemplo meu. A vida foi me levando por um caminho onde eu já fiz várias transições de carreira. Em uma delas eu fiquei 15 anos como uma empresária, tá? Então eu fiquei 15 anos trabalhando muito, era workaholic, trabalhava e deixei a minha família de lado. Isso é um peso que eu carrego comigo. Por quê? Porque a vida me trouxe isso. Quando eu percebi que não estava bom para mim, porque não era aquilo que eu queria ser, né? Não é que eu quisesse ser uma mãe que enfia os pintinhos debaixo do braço, né? Aquela coisa, galinha choca, não, né? É que eu queria ser uma pessoa que convivesse mais com as pessoas que eu amava. Só que não dava, não batia as coisas, né? Não dava, não casava. Eu escolhi trabalhar, eu tinha um restaurante, tinha uma fábrica de massa, eu tinha 2 lojas. Quando todo mundo estava em evento, eu estava trabalhando,
quando tinha evento, eu tava trabalhando. Então, assim, Natal eu trabalhava, sexta-noite eu trabalhava, sábado eu trabalhava, domingo eu trabalhava, dias à noite eu trabalhava, chegava segundas e domingo eu também trabalhava, né? Então, eu quase não convivia, porque eu tinha optado por aquilo. Ah, necessidade, depois eu fui me acomodando, depois eu achei que a vida era aquilo. Eu achei, não, é isso, a vida é assim, vida de adulto é assim. Não precisa ser, né? Tiago, meu colega, também tá na transição, né? Ai, deixa eu ver aqui. Nós formamos juntos, né, na terapia avançada corpo, mente e espírito, né? Então eu acho que o Tiago tá me compreendendo também, né, bastante isso que eu tô falando. Fábio, linda, tá comigo em vários cursos, me acompanhando, né? Ju, seja bem-vinda, viu? Então, eu dei esse exemplo meu porque eu gosto de trazer exemplos para mostrar que é assim, que às vezes a gente adormece, sabe? A gente adormece. E quando a gente tá adormecido, a gente esquece de quem a gente é, de quem a gente virou e de quem a gente quer ser. Eu vou dar outro exemplo, tá? Ju, você também tá na formação, que legal, que bárbaro. Então nós estamos falando tudo a mesma língua aqui, isso é ótimo porque ecoa, né? Então a ideia é essa, é formar. Eu tenho uma frase, né? A Fábio sabe qual é essa frase que eu sempre falo ela. Em equipe é muito mais fácil. Essa é a minha frase, tá? Então, em equipe é muito mais fácil mesmo, porque quando a gente tá junto, quando a gente forma essa equipe, a gente avança. Um fala uma coisa, outro fala outra, desponta aqui, desponta lá, né? Às vezes sozinho a gente fica batendo cabeça na parede, tá? Gente, que lindo! Tô adorando os elogios, que estão gostando de estar me acompanhando. Tô adorando isso, tá? Isso estimula, presentaço pra mim, tá? Então, olha só, vamos voltar aqui. Quando eu era criança, eu nasci em cidade grande, vivi em cidade grande, e eu digo que mesmo tendo nascido lá na década de 60, né? Ai. Mesmo tendo nascido lá, eu passei minha infância na década de 70. E aí, eu era babá eletrônica. Naquela época, eu deixava a criança em casa sozinha, tá, gente? Então, era assim que era. Hoje é um absurdo, mas era assim. E eu fui criança de babá eletrônica, televisão. Então eu ficava assistindo televisão a tarde inteira. Então, tinha não era uma novela, né? Era uma minissérie, que não era minissérie, sei lá que era o nome disso, que eu não sei se vocês conhecem, se vocês são maduras, vocês sabem quem é, que chama As Panteras, mas não é desse filme novo das meninas bonitinhas. Aquele filme As Panteras da Farrah Fawcett com aquele cabelo camaleão e tal, né? Então eu assistia As Panteras, assistia de Neon Gênio, assistia Feiticeira, era muito filme de sessão da tarde, Jerry Lewis, do Elvis Presley. Era isso a minha vida de criancinha, tá? E quando me perguntavam o que eu queria ser quando crescesse, eu falava assim, eu quero ser uma das Panteras. E não era qualquer uma, eu queria ser a Sabrina. A Sabrina é aquela que tinha um cabelo curto, que assim, né? Que tinha morena, sensual, bonitona, de cabelo comprido, e tinha a Sabrina. Não, mentira. Eu queria ser a Kelly, que era de cabelo comprido, sensual, bonitona, que ela conseguia resolver tudo com muita classe, né? E eu me transformei na Sabrina. Esse insight eu tive, gente, eu vou dizer pra vocês, ano passado. Então, olha só, eu queria ser uma pantera, de sair desbravando, de ajudar os outros, de ver, tem algum problema, aciona a luz, de estar contribuindo. Era isso que eu queria, sabe? E eu passei 50 anos da minha vida, esqueci que eu queria ser a pantera, tá? Então, aí, quando eu me dei conta de que nessa minha última transição de carreira, né, que é aqui que o Tiago tá falando, que é de se transformar em terapeuta, eu descobri que eu virei essa pantera. Talvez não aquela pantera sensual, porque eu sou toda grandona, desajeitada, saio com a mão falando assim, né? Como diz essa Fábio. Eu mexo muito a mão, eu sou estabanada, eu caio, tal. Mas eu virei essa Sabrina. Não deixa de ser. Então, muitas vezes, a gente fica decepcionado com a gente mesmo. Onde que eu quero chegar?
que a gente fica decepcionado com a gente mesmo. Por quê? Porque a gente fala assim, eu quero ser uma coisa. E a gente acha que não chegou lá. Né? O Thiago tá rindo, né? Mas a gente acha que não chegou lá, a gente acha que não, mas talvez a essência do que a gente quer ser, ela não se perde. É aí que eu quero chegar. Tô falando de um jeito mais ameno, de um jeito mais divertidinho, tentando ser divertida, porque é um assunto denso e pesado, né? Então, às vezes a gente acha que não chegou lá, mas a essência está dentro da gente. E se a gente não chegou lá e essa essência está dentro da gente, está na hora de resgatar. Está na hora de pensar, de olhar para dentro, de olhar e falar, puxa, o que é? Quais são os meus reais valores? Né? Toda vez que eu faço terapia, eu coloco isso. Em que valores da vida a gente está embasada? Né? Porque a gente tem valores pessoais. Os meus valores podem não ser os mesmos seus. Né? A gente tem uma lista de valores essenciais, né? Mas as pessoas elas têm isso em doses diferentes. Por exemplo, eu tenho da fidelidade muito forte em mim, sabe? A fidelidade para mim é uma coisa, a lealdade, é mais do que fidelidade, a lealdade. Eu dei a palavra, é no fio do bigode, tá dada. E se alguém deu para mim e deu para trás em algum momento, eu já fico, sabe, assim, aquilo mexe comigo. Para outras pessoas isso não é tão importante. Tem pessoas que é o centro de justiça, tem pessoas que é a liberdade. O que é liberdade para mim também pode não ser liberdade para você. Então a gente tem que esmiuçar essas coisas. O que significa isso? O que significa cada valor que rege a vida da gente, que rege a nossa essência. E a gente só descobre isso quando a gente olha para dentro. Como que eu descobri que a lealdade é um dos meus valores propulsores mais fortes, né? Então, ela tá embasada no amor, ela tá... Quando eu comecei a olhar, quando eu levei na cabeça em algumas coisas, levei uns tombos, doeu! E aí eu falei, por que tá doendo? Aonde tá doendo? O que tá causando essa dor? Porque aí a gente descobre o que é importante. Se eu sei o que causa a minha dor, eu vou olhar diferente. Isso não quer dizer que vá nunca mais sentir dor, né, gente? Mas eu vou entender. E quando a gente entende, parece que a consciência da gente dá uma ampliada, né? Gente, se vocês tiverem dúvida, vocês vão botando aqui pra mim, tá? Eu adoro interação. Vocês sabem que eu adoro um ao vivo, né? Eu adoro estar aqui conversando, porque aí vocês me trazem também essa coisa de vocês. Enquanto vocês colocam aí, eu vou fazer uma coisa que eu tô suando igual a louca aqui. Eu vou ligar um ar-condicionado. Que eu falo que assim, aqui o meu escritório é eu chamo da minha caverna, né? Eu adaptei na minha casa uma salinha e ela não tem janela. Então, assim, eu ligo o ar, fica frio, eu desligo o aço, né? Então, aí eu dou essa parada. Gente, qual é o objetivo aqui desse chá das 5? Tá? Então, toda quinta, às 5 horas da tarde, a gente vai tomar esse chazinho que sabe, eu quero provocar você. Eu quero dar aquela, sabe, assim, escuta, menina, você já parou pra pensar nisso? Então me responda, você já parou pra pensar nisso, o que você quer ser? E se você está sendo aquela pessoa que você quer ser? Você já parou pra pensar nisso? Ou é algo que você nem para pra pensar? Essa semana eu abri caixinha de pergunta nos meus stories. Por quê? Porque eu gosto de falar exatamente o que é útil para os meus seguidores, né? E eu recebi alguns, a gente estendeu essa conversa, foi alonge, eu recebi alguns comentários, vamos dizer assim, algumas respostas que eu queria dividir aqui com você pra gente dar rumo nesse papo, tá? Vou começar com as mais levinhas pra gente começar com a resposta assim, né? Me disperso com tantas informações. Foi uma das coisas que vieram nas respostas, né? Então, a vida da gente, o que quer dizer isso dessa pessoa que escreveu isso? A vida da gente, ela realmente, é um turbilhão de coisas que chegam até a gente, né? Então, a gente recebe uma informação aqui, informação ali. Gente, a vida, eu ouvi essa frase não tem 2 meses, e ficou aqui assim, sabe aquelas frases lema que vão ficando, né, que a gente tem frases por período? É a seguinte: a vida acontece,
Não adianta, você pode dormir ali, que a vida vai acontecer fora de você. A hora que você acordar, a vida aconteceu, as coisas acontecem, nada fica parado. Então, por mais que a gente queira virar avestruz, enfiar a cabeça num buraco, a vida vai acontecer. Então, essas informações que te trazem, que é muita informação, às vezes muita necessidade, né? Como eu disse aqui, né, no meu exemplo, que eu precisei trabalhar em algumas coisas. Foi muito bom, aprendi muita coisa, né? Foi sobrevivência, foi financeira, foi muito bom. Mas aí eu me dispersei. Por quê? Porque era muita informação, porque eu não estava conectada com o que era importante para mim. Lembra do começo da nossa conversa? Quando a gente está conectado com o que é importante para a gente, essas informações não vão dispersar a gente. Então, por isso a importância da gente de fazer uma análise, sabe? Às vezes, assim, ó, quando a gente faz, né, a terapia, quando a gente vê, a gente vai a fundo da nossa essência, dos nossos desafios de alma e principalmente das nossas forças. Todos nós temos forças, todos nós temos qualidades. Algumas qualidades não são tão boas assim em alguns momentos. Você já reparou isso? Que às vezes em alguns momentos, por exemplo, uma pessoa que fala muito incisivamente, que é meio assim, né? Muitas vezes isso não é uma qualidade tão boa. Mas às vezes isso pode salvar a pessoa, né? Então, depende de como é utilizado, de como que está sendo. Então, esse é um exemplo para te mostrar que qualidades, elas podem ser boas e não tão boas, mas elas sempre são boas, tá? Quando a gente conhece isso, quando a gente conhece os nossos valores, que eu já falei, essas coisas, que é nosso ser, que é a nossa essência, aí é mais difícil acontecer a dispersão, né? Aí teve uma que me falou assim, ó, tenho 60 anos e muita bagagem, mas sei que vamos conseguir. Então, olha a força que tá aí, né? Gente, isso eu achei bárbaro, o reconhecimento da própria história, né? A gente tem uma história, a gente é calcado nessa história. Essa história pode ter tido momentos sofridos, né? Pode ter tido momentos eufóricos, felizes. Mas quando a gente toma posse da nossa história, olha que lindo que ela falou, né? E eu tenho muita bagagem. Então, quando a gente tem bagagem, a gente avança com mais consistência. Então, quando a gente consegue criar novas realidades com mais consistência, né? É isso, Tiago, é o resgate do nosso poder. Então, se a gente chegou até aqui, se a gente está numa idade madura, se a gente... Vamos resgatar isso que a gente viveu e que isso que vai nos impulsionar. É essa bagagem com essas nossas qualidades, sabendo quais são os nossos valores, quais são os nossos desafios, porque os desafios, até a gente dar a última respirada nessa vida, eles vão acontecer. Não adianta fugir deles, não. Eles vêm. Mas quando a gente sabe da nossa essência, eles vêm, a gente acolhe esse desafio, fala, o que eu tenho que aprender com ele? E isso diminui um pouco esse sofrimento, essa angústia, né? Olha só, isso que essa seguidora eu vou ler é um pouco maior, mas é tão rico. Olha só. Tenho trabalhado muito na minha expansão de consciência, mas sinto que tenho bloqueios muito profundos. Os meus medos, inseguranças, o achar que os outros são melhores do que eu. Eu vou voltar em todas isso, eu só vou ler tudo, tá? Considero-me uma pessoa corajosa, mas para mim é um desafio viver no presente. A minha mente sempre anda a vaguear. Libertei muito lixo nos últimos anos, mas sinto que ainda tenho mais coisa para libertar. Acima de tudo, tenho que confiar em mim, me amar e aceitar quem eu sou. No meio da minha coragem, vem sempre aqueles pensamentos que vagueiam na minha mente e me afastam do caminho. Quero muito me livrar deles e trazer abundância e prosperidade para minha vida. Quero me libertar dos padrões que ficam se repetindo e que não servem mais para minha evolução. Quero viver de forma leve. Quero dar um salto e me libertar para ser o verdadeiro que eu sou. Olha que rico isso que ela me falou, né? Então,
que é verdade. Eu vejo muita gente achando que deve evitar enfrentar os desafios quando deve ser o contrário, não é? Olha só, vamos juntar isso que o Thiago falou aqui com isso que eu li aqui desse depoimento, dessa conversa que eu tive com essa seguidora, né? Desses desafios, olha o desafio dela aqui, né? Um desafio que ela tem, que ela tem uma poluição mental, né? Então ela tem muita coisa. Ao mesmo tempo que ela é corajosa, ela sabe que ela é corajosa, os medos e as inseguranças dela ficam brigando, então, com aquele anjinho diabinho, né? E aí ela falou uma coisa aqui que eu acho que é o pulo do gato. Achar que os outros são melhores do que eu. Então, esse pra mim, de tudo isso aqui pra mim, eu queria deixar esse recado pra você, um recado final, que é o seguinte: para de se comparar. É direto aqui, chega, nesse minuto. Você não tem que se comparar com outra pessoa. Vai ter sempre gente melhor que você, vai ter sempre gente pior que você. Acontece o seguinte, eu até falei hoje isso com um amigo meu. Ele estava contando um caso, né, que a mulher de um amigo se matou e não sei o quê, e ele assim, puxa, eu tenho tudo na minha vida, eu não posso nem ter o direito de ficar triste. Eu falei, para com isso, porque a gente não pode comparar a nossa dor, a gente não pode comparar o nosso desafio que a gente estava falando aqui. Meu desafio, para você talvez seja uma bobagem. Puxa, como que ela não tá vendo isso? Mas para mim, ele é o meu desafio, ele é importante. Então, não dá pra gente comparar alhos com bugalhos, né? Então, por exemplo, daí a importância da gente saber quais são as nossas qualidades, quais são os nossos desafios, né? Olha um exemplinho simples. Eu gosto de falar ao vivo aqui. Eu gosto de estar aqui, de ter surpresinha, de ter uma conversa, de ter uma interferência sua, de você falar, de trazer um assunto. Eu não me preparei para o assunto, mas aí a gente traz. Eu gosto disso. Eu não me sinto acanhada. Eu fico sim, dá aquele frio na barriga. Puxa, eu vou falar, mas é gostosinho para mim. Para muita gente, isso dá um pânico geral. Não é? Para muita gente, isso é vou falar ao vivo, vou não sei o quê, né? Para muita gente isso é ruim. Eu encaro isso melhor do que para muita gente, certo? Certo. Agora, eu vou julgar alguém que não consegue falar ao vivo? Não, porque esse é um desafio importante da vida dessa pessoa. E por outro lado, eu tenho algumas coisas que você talvez não tenha. Que você olhe para mim e fala assim, mas como assim? Por que ela demorou 15 anos para entender que o que era importante para ela era ficar com a família e não era trabalhar tanto? Eu demorei 15 anos para descobrir isso, né? Então, e eu falo aqui porque é para te mostrar mesmo que a gente não pode comparar, né? Então, os desafios, eles são diferentes de pessoa para pessoa. Então, quando a gente entende isso, quando a gente absorve isso pra gente, isso traz uma serenidade. Não, o desafio não vai ficar mais leve, não. Mas isso traz uma serenidade, uma calma pra gente descobrir quem a gente é, sabe? E aí, quando a gente tem isso claro, a gente vai em busca do que a gente quer ser, não é o tema dessa aula? Quem que eu quero ser? Né? Então, essa live aqui é mais para te provocar, para você analisar se você está sendo a pessoa que você quer ser, se está longe dessa pessoa, se você está em busca disso ou não. Se você, às vezes a gente cansa, tá? Às vezes a gente quer dar uma pausa, tá tudo bem dar uma pausa também. Tá? A gente não precisa estar nessa busca desenfreada o tempo inteiro. Às vezes a gente dá uma pausa, mas não uma pausa eterna. Porque a vida vem cá, lembra da frase que eu falei antes? A vida acontece. Então a vida vai lá e fala assim, menina, acorda aqui que tá na hora de você voltar pra sua estradinha, que você já descansou um bocado aí, né? Então, o que eu quero com o objetivo dessa live aqui hoje é te mostrar que é possível você ser quem você quer ser.
que é possível você criar novas perspectivas para sua vida, sempre, tá? E Kátia, e a Djane também, tá uma turma linda aqui hoje, tô muito honrada e feliz com todas vocês me assistindo, né? Então, toda quinta-feira, às 5 horas, já bota na agendinha aí, tá? Tem o chá das 5 com a Lud. É um papo que eu quero que, assim, que seja um papo leve, rápido, meia horinha pra gente aqui. Eu quero te provocar a pensar algumas coisas, provocar a gente debater. Manda mensagem pra mim, vamos conversar sobre isso. Sugira um tema, sugira assuntos pra gente conversar, né? Porque aí a gente traz e enriquece, né, essa equipe. Lembra que eu falei? Minha equipe é muito mais fácil, né? Então, eu acredito muito nessa equipe. Então, eu gosto das redes sociais porque é uma equipe bárbara, né? Então, vamos enriquecer essa equipe, vamos trazer bastante tema. Para quê? Para o objetivo maior aqui é o quê? Criar novas perspectivas para o nosso futuro, para realizar os nossos sonhos. Chega desse negócio da mulher madura achar que não dá mais para sonhar, que não dá mais para fazer uma transição de carreira, como a gente estava falando, que não dá para melhorar o relacionamento, que é para continuar na escassez financeira o resto da vida, porque agora não dá mais tempo, a aposentadoria não é nem para pensar nisso, né? Às vezes eu tô cansada. Eu tava falando hoje com uma paciente e ela tá assim com aposentadoria daqui a 4 anos. Ela nem parou para pensar no que ela vai fazer depois. E aí dá um choque, né? Dá um choque. Puxa, daqui a 4 anos é ali, gente. Piscou, chegou 4 anos. Né? Então a gente tem que dar uma olhada, a gente tem que pensar, planejar, sempre embasado na essência, em quem eu quero ser. Né? E vamos tudo virar Pantera, né? Quem não assistiu, não sabe a história da Pantera, depois eu conto, depois assiste a live ali, que vamos ver se eu virei a Pantera mesmo, ou eu não virei a Pantera que eu queria ser quando eu era criança, né? Tem gente que queria ser astronauta, tinha gente que queria ser bailarina, professora, eu queria ser uma das Panteras. Gente, muito obrigada, tá? Adorei esse chá das 5, quinta-feira tem mais, tá bom? Um beijo bem gostoso para vocês.